importante trazer esse filme pro canal. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje nós vamos falar sobre Homem com H. Não quero filho viado aqui nessa casa! Não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Esse ser aqui tem a voz mais linda do coral. Você pode atuar e cantar, como nas óperas. Você tem quase 30 anos já, meu filho. Sem objetivo na vida. Eu queria fazer outra coisa. Queria, sei lá, colocar corpo. Não pode aparecer desse jeito, com um rabo de cavalo e maquiado que nem mulher. Muraci, me aponta na rua uma mulher com a maquiagem igual a minha. Homem com H teve 160 mil espectadores na primeira semana no cinema e foram 600 mil espectadores ao longo do primeiro mês. Quando chegou na Netflix, eu tô um pouquinho atrasada pra fazer esse vídeo, né, galera? Mas tava viajando quando o filme tava no cinema. Quando eu cheguei já não estava no cinema, e aí eu tive que esperar sair no Netflix. E quando chegou na Netflix, já chegou no topo do Netflix Brasil e chegou a alcançar o topo do Netflix Global também por alguns dias. Homem com H conta a história, desde a infância até os dias atuais, do nosso querido Ney Matogrosso. E ele vai contar a história desde aquela criança que era tão reprimida pelos pais. E eu acho muito legal, já vou começar aqui jogando coisas de entrevista, que é um filme muito sem pudor. E quando o Ney Matogrosso fala na coletiva de imprensa que é um filme sem pudor, ele é sem pudor tanto sexualmente, como estamos vendo aí nas críticas, mas ele começa sem pudor desde a infância, desde a relação dele com o pai. Então, quando ele diz que é um filme sem pudor, ele é sem pudor em todos os sentidos, em todas as relações da vida dele. E a gente começa a ver essa relação com o pai, de agressividade, de preconceito, uma relação muito complicada. E aí tem todo o desenrolar da vida dele, desde que ele saiu de casa e foi pra aeronáutica, foi ser militar, assim como era o desejo do pai dele. E aí ele mostra o seu primeiro amor meio proibido, porque estava, dentro ali do exército. E aí, quando ele chegou em Brasília, ele foi viver de arte, fazendo artesanato, entrou para os Secos e Molhados, saiu dos Secos e Molhados, amores e desamores, Cazuza, o amor que ele teve depois do Cazuza, que foi o Marco, a reconciliação com o pai dele, enfim. A gente tem uma trajetória muito completa e muito bonita. O filme, ele é roteirizado e dirigido pelo Esmir Filho. E é muito legal de ver ele contando como foi o processo de escrever esse roteiro, porque esse roteiro foi escrito, se eu não me engano, em 17 etapas, mas todas com aprovação e com o Ney Matogrosso lendo e dando pitaco e falando isso aqui foi assim, isso aqui não foi tão assim. E aí nós temos o grande Jesuíta Barbosa como ator principal. E é legal de ver ele falando de todo... Vale muito a pena assistir as entrevistas deles, porque ele fala muito de como foi o processo de criação, que ele foi até a casa do Ney no Mato Grosso, ele passou uma tarde, eles conversaram, ele teve esse momento de poder observar não só as coisas gravadas do Ney Mato Grosso, mas também o Ney Mato Grosso em si, sentar, conversar, ver ele preparando um chá. Ele fala muito que uma das perguntas que ele fez é: o que você gosta de comer de café da manhã? Então ele conseguiu observar muito o Ney Matogrosso existindo para conseguir trazer isso para ele. E aí foram 3 meses de muita preparação física, muita preparação vocal, muita preparação emocional. Eles fizeram um trabalho assim espetacular. O trabalho de corpo do Jesuíta Barbosa nesse filme é incrível. E eu vi vários vídeos deles comparando os trejeitos, as danças, os movimentos do Ney Matogrosso, e assim, é impecável. E você percebe que assim, ele não tentou copiar. Ele trouxe uma expressão muito legal que o diretor usa, que ele pediu para o Jesuíta vir sem contornos para os ensaios. Ou seja, para ele não ficar assistindo e decorando o que o Ney fazia. Assiste, entende e vem vazio. Pra gente criar aqui, pro seu corpo responder a esses estímulos. E aí a gente tem essa belíssima atuação do Jesuíta Barbosa, que assim, você vê o Ney Matogrosso, você vê o olhar, você vê ele colocar cacos no texto que nem parece um caco, que encaixa perfeitamente no personagem do Ney Matogrosso. Por que eu acho tão importante trazer esse filme pro canal? Em primeiro lugar, que é um filme brasileiro, é um filme nacional,
de grande bilheteria. E ele é um filme que está sendo muito criticado por ser muito forte, sexualmente falando. E a gente vem de uma cultura nacional de colocar muito sexo à toa nas obras brasileiras. E isso ficou um pouco saturado. O público ficou um pouco de saco cheio de tudo que você vai assistir que é nacional tem sexo e tem coisas que não precisava. Porém, nesse filme, eu acho que as pessoas já estão indo assistir ele com essa defensiva de mas vai ter sexo, mas cena de sexo não há necessidade, que as pessoas esquecem de ver a parte artística desse filme e esquecem de qual artista nós estamos falando. Porque não tem como você falar de Ney Matogrosso sem falar de sexo, sem falar de sexualidade, sem falar da sexualização mesmo, porque ele é um homem muito sexual em tudo na vida dele. Uma coisa que ele fala muito no filme é que ele é um bicho. Vem daí todos esses trejeitos, todas essas roupas, essas maquiagens que ele trouxe pro palco, sempre foi de se colocar num lugar de bicho, de experimentar algumas coisas como um bicho. E como não colocar isso na questão sexual? E a gente via muito dos shows, das apresentações dele, ele fazia muitos movimentos sexuais, e isso foi muito criticado, e tentaram podar isso. Ele estava no auge na época da censura, e a censura tentou muito cortar isso. E é muito legal de você ver nesse filme a relação que ele tem com a censura, que ele não enfrentava a censura, mas ele foi de uma grande importância para quebrar isso. Ele tratava os censuradores que vinham depois do show conversar com ele com um certo deboche. E o cara falava, mas por que você faz isso? Porque é isso, é a dança. Não, mas você tá fazendo movimento disso aqui. Não, tô dançando. E isso era de uma coragem muito grande. Ele tinha um pertencimento da arte dele tão forte. Ele não se abalava com muita coisa. O pai dele podia não gostar, a censura podia vir falar, ele ia dar um jeito de ir lá e fazer o que ele achava que ele tinha que fazer. Aí a gente tem a cena, que é o ápice do filme, a cena mais forte do filme, tanto artisticamente quanto sexualmente, que é a cena da música O Homem com H. Essa cena eu vi muita crítica, porque essa cena realmente sexualmente ela é forte, mas ela também é muito forte no palco, e quando você junta as duas coisas, eu acho essa cena é uma das cenas mais artísticas do filme. E ela, se você olhar ela sem seus olhos de preconceito e sem seus olhos de tanto pudor e olhar como arte, é uma cena muito artística, é uma cena muito bonita. Porque nessa cena a gente vê o que ele fala do bicho, porque ao mesmo tempo que ele tá se despindo no palco e ele tá se despindo na vida, e ali você vê aonde se entrelaça o homem e o artista sendo bicho. Não sei se vai dar pra entender muito bem o que eu quero dizer. Quem não assistiu talvez não entenda. Eu consigo imaginar eles discutindo como eles vão fazer esse gradativo sexual pra chegar nesse ponto. Porque as cenas são muito fortes desde o começo, né? Desde quando tá lá e isso aqui, eu nunca fiz isso, até chegar nesse ponto de entrega total. E é uma entrega total do homem e do artista que a gente vê, e principalmente do jesuíta, né? Porque com certeza não deve ter sido uma cena fácil. Mas eu imagino eles discutindo pra fazer essa cena e falando assim, a gente vem de uma crescente sexual muito grande, como que a gente vai fazer isso aqui ser maior ainda e ser a explosão que tem que ser essa cena? Eu imagino que alguém deve estar falando, mais do que isso só se for duas pessoas se engolindo. E aí vocês podem imaginar o que é a cena. Quem não assistiu, assiste. E a montagem é muito bem feita, a edição é muito bonita, é muito artística. Ela faz exatamente essa costura, é um take de cama, um take de palco, um take da cama, um take do palco, um take de cama, um take de palco. E de repente essas duas versões de um homem se colidem. E é ali que a gente vê aonde ele é inteiro. Aonde ele é bicho, aonde ele é homem, aonde ele é artista. E todas essas coisas existindo num corpo só. E, falando disso, falar dos amores do Ney Matogrosso, né? Nesse filme a gente consegue ver a importância que o Cazuza teve na vida dele, e a gente consegue ver essa coisa dele sempre querer ser muito livre, não se importar, não ter esse apego afetivo com as pessoas. Mas, na verdade, a gente vê no filme que o que ele não tem é o apego carnal. Porque você vê ele do lado do Cazuza até o fim, você vê ele do lado do Marco até o fim. E tem uma cena muito
bonita nesse filme, que é o contrário de tudo que a gente imagina, é o contrário do que a gente já viu, que é quando ele pega o exame e dá negativo pro HIV. E a sensação que dá assistindo o filme é que ele fica um pouco frustrado. E aí, assistindo as entrevistas, eu fui entender que, na verdade, o que se passa na cabeça dele é que, tipo, ele meio que já tinha aceitado a realidade e que quando ele cai em si, ele vai perder todas essas pessoas que ele ama, ele vai perder todas essas pessoas que ele convive, porque todas essas pessoas estão contaminadas. E ele tá vendo isso acontecer aos pouquinhos, as pessoas deteriorando, as pessoas morrendo, e aí ele fica meio, ué, mas o que aconteceu que eu não peguei? O que eu fiz de diferente? Essa cena é uma cena muito bonita. Essa troca dele com o Marco, como ele cuidou do Marco até o fim da vida do Marco, como ele foi lá e perdoou o pai dele no fim da vida. Então todo o desapego carnal que ele tem das pessoas, de posse, de relacionamento, não defendendo a não monogamia, mas a não monogamia, ele tem o apego emocional, o apego afetivo, porque ele ficou do lado dessas pessoas até o fim. Mesmo que não fosse um relacionamento dentro dos padrões que nós estamos acostumados e engessados a ter. Homem com H é um filme muito bonito. É um filme muito cinematográfico. É um filme que você vê que a direção de arte, a direção de fotografia, elas tiveram que caminhar muito juntas para que o editor conseguisse fazer essa edição tão bonita e tão artística e contar essa história dessa forma tão poética e bonita que vale muito a pena assistir esse filme. Se desprendam desse pudor e desse conservadorismo, assistam esse filme como uma obra de arte de um grande artista que inovou muito no Brasil. É de grande representação para todas as pessoas, que sempre lutou pela liberdade de expressão, pela liberdade sexual, pela liberdade da arte. Pra gente poder ser o que a gente quiser ser, pra gente poder fazer a arte do jeito que a gente quiser fazer. E ele revolucionou tanto que ele tá aí, né? 84 anos, ele continua nos palcos, ele continua fazendo seus shows e fazendo sua arte. E ele é a coisa mais fofa na gente. Ele hoje em dia dá vontade de abraçar ele, pôr ele numa caixinha. Se vocês já assistiram, me conta aqui nos comentários. Se você é fã do Ney Matogrosso, me conta aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de cinema. E até semana que vem.